conforme anunciado, agora nós estamos recebendo aqui no estúdio da Cultura FM o secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, o engenheiro Dr. Dirceu Degutti, a nossa entrevistada do dia. Primeiramente, secretário, obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Clemon. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura FM. Secretário, vamos falar um pouquinho sobre obras, né? A prefeitura ela tem executado aí várias obras, né, em diversos pontos da cidade, inclusive na zona rural aqui de Três Lagoas. Vamos iniciar primeiro esse bate-papo falando um pouquinho sobre esse trabalho que é feito também na zona rural. A prefeitura ela tem uma equipe específica para a zona rural? É importantíssimo, Ana, fazer esse comentário sobre a zona rural. O prefeito Ângelo Guerreiro, no primeiro ano de seu mandato, ele fez força de economizar, ajustar a máquina, preparar a equipe e agora nós começamos a colher os frutos. Ele compra agora 7 caminhões basculante trucados, ele tem agora um caminhão-pipa para chegar e mais um comboio, um caminhão 3/4 para esse pessoal faz limpeza de bureiro. Nós passamos a ter equipamentos e está se listando esteira, carregadeira, retroescavadeira. Então, você vê patrol, mas que ótimo, toda a equipe. Mas né? nesse intervalo nós precisamos locar maquinário. E foi feita essa locação de maquinário e ele foi muito feliz em dizer o seguinte: olha, eu quero uma atuação muito forte na zona rural, porque as estradas estavam muito difíceis, fazia muito tempo que não passava, vamos dizer, em governos passados. Então foi dividido em 2 equipes. Nós temos uma equipe lá na região do Pombo, naquela região já na ponta de Três Lagoas, né? Na ida lá para Campo Grande, naquela região toda lá, nós temos uma equipe com o Marcão lá com pá carregadeira, patrol, vai chegando hoje uma escavadeira hidráulica, mais e 2 caminhões. Nós estamos na TL13, é uma rodovia que ela depois vai cruzar com a TL2, que é a região ali do Parque do Pombo. E também estão fazendo a estrada dos Medeiros. Nessa região aí foi feita uma ponte de madeira do Pombinho, de 12 metros, em parceria com a Eldorado, porque elas também têm interesse na questão de serviços ali. E a outra equipe que está trabalhando é a equipe que está aqui na região dos ranchos, região rancheira que a gente chama. Essa região ela é importantíssima porque são muitos estudantes. Então você pega lá toda aquela região, Galpão, Riviera, Maresia, Oásis, Água Tirada, Marrecas, Estrada Laranjal e a região de Arapuá. Foi feito também nessa região, no assentamento 20 de março, uma reforma de uma ponte que ela estava bastante danificada. Ela está com questão estrutural de madeira, por isso vai ter que ser feita uma licitação para fazer. Mas para continuar o trânsito dos alunos, foi feito essa ponte. E na região também lá, lembrando, na região do Parque do Pombo, nós tivemos a ponte também feita lá, que é a ponte do Lago Azul. Eu chamo Berrante de Ouro, que vai mudando o nome das fazendas porque vão trocando os donos. Mas hoje então tem essa recuperação, tem uma equipe boa. É porque na verdade, inclusive tinha, até no início do ano, ou no retrasado, salvo engano, os alunos inclusive estavam impossibilitados em algumas regiões, até de conseguir vir para a escola, porque o ônibus não transitava, inclusive nessa região do Sucuriú. É interessante agora, a prefeitura ela terceirizou, não, na verdade ela alugou os maquinários, conforme o secretário explicou, tem equipes trabalhando, mas o prefeito, desde que assumiu, ele já havia falado sobre a falta de maquinários, estava sucateada a frota do município, e isso a prefeitura está investindo em novos maquinários, conforme o secretário disse, e isso é bacana, porque o município vai ter maquinários próprios, não vai precisar mais ficar alugando esses maquinários, né, secretário? E para você ter uma ideia agora, por exemplo, nós mandamos, o prefeito Ângelo Guerreiro está licitando 3 pontes de madeira. A Iacanga, para você ter uma ideia como que é distante, quem conhece aqui a MS 320, lá o Bar do Flor, fica uns 20 quilômetros ali da MS 377 quando cruza. Então daqui lá 135 quilômetros, aí anda mais 15 quilômetros, nós vamos achar o córrego Iacanga. É a linha de 11, tá fazendo. Bate aí na mesa, tá, secretário? Por causa da transmissão, tá? Nós estamos também, vamos licitar, tá na licitação lá, deve sair o vencedor nos próximos dias, a 20 de março, assentamento 20 de março, a ponte número 49 e a ponte do Cervo,
que é na estrada dos Medeiros. Aqui também. Tem muito problema com ponte, hein, secretário? Oi? As pontes estavam tão... As pontes, se você andar nas pontes Cremons daí do município, você se assusta. Eu que estava no estado, por exemplo, minhas pontes, todas elas em perfeitas condições de uso. Quando você vai para o município, a maioria das pontes estão precisando ser feitas, novas pontes, não dá nem reforma. Nós tivemos agora, por exemplo, antes de ontem eu tive vendo 2 pontes. A ponte Carolina, chama Fazendo Carolina, para você ter uma ideia, você entra ali na MS 440, que é do Mário Viol, lá na ponta já chegando lá. Você entra lá com a ponte Carolina lá, você se assusta e vê ela e os alunos estão passando nela. Com dificuldade, com risco. Aí os fazendeiros cercam para não passar caminhão, tem que passar carro baixo. Então, a Ponte Samarino, vamos ver também. Isso que nós estamos fazendo. Como está funcionando, o prefeito foi muito feliz, o Ângelo, em definir, olha, aquelas pontes que precisa trocar soalho, rodeiro e caixão de aterro, essa faz com a equipe própria da Prefeitura Municipal de Fátima Sul. De Três Lagoas. Prefeitura Municipal de Três Lagoas. Lembrando da minha terra. Tá indo pela memória. Aí o que acontece? Então está se mexendo. Agora, por exemplo, nós vamos mexer com 2 pontes agora, que vocês conhecem bem as pontes que vão ser feitas agora. Uma ponte é do Cataiama. É importantíssimo, vai ser mexido agora, a ponte do Cataiama, e nós vamos mexer também em outra ponte rapidamente, que vai ser a ponte ali na região também do Pombo. Então mostra, vamos dizer, que está sendo feita várias pontes de madeira, isso com recurso próprio. O senhor citou essa da Carolina, a Fazenda Carolina. Tem projeto para revitalização dela? É isso que está fazendo, nós vamos ter que fazer uma ponte nova lá, só que lembra que é 24 metros de extensão essa ponte. Então, por isso tem uma série de pontes, então está dando prioridade, quais são as pontes prioritárias. Então eu mostrei, por exemplo, tem 3 pontes em licitação, tem mais umas 5, 6 pontes que estão sendo feitas reformas com a equipe da Prefeitura Municipal de Três Lagoas. Qual foi a Berrante de Ouro, que foi divulgado amplamente, aquela ponte 18 metros da Berrante de Ouro. Que esse é um trabalho que ele é caro, ele é demorado, demanda uma engenharia séria e não é visto. Esse é um trabalho que não é visto. A zona rural é muito grande. Ele é só visto por quem passa lá. A população aqui não fica sabendo. E a gente sabe da importância, porque quem mora na zona rural, principalmente os estudantes, quem depende do transporte rural, os fazendeiros, sitiantes, sabe da importância de se investir, de se recuperar essas estradas. Que bom que está havendo investimento na zona rural, secretário. Mas vamos falar um pouquinho sobre Três Lagoas, né? Sobre o perímetro urbano da nossa cidade. O município também está com recuperação de ruas. Como que está hoje o trabalho aqui na cidade? A Prefeitura Municipal de Três Lagoas está recuperando vários bairros. Hoje nós estamos atuando na Vila Alegre, já há um bom tempo. O que está sendo feito na Vila Alegre? Ali foi colocado em torno de 400 caminhões de brita tirado da linha férrea. Nós temos uma ouvinte perguntando aqui por que a obra parou. Não parou? Qual Mas obra? Ela está falando de drenagem, né? Drenagem? Depois nós falamos sobre isso. Vamos falar sobre o cascalhamento, eu posso falar depois de rua, né? De rua. Então o que acontece? Na questão do cascalhamento, está se atuando ali na Vila Alegre. Aquela região é bastante complexa, porque ela é uma bacia, vamos dizer, que não tem a saída d'água. Então, havia pelo menos necessidade de levantar alguns pontos e cascalhar. E está sendo feito. Então, você imagina, se colocar 400 caminhões de pedra, alguns locais a pedra vem já meio um pouco misturada e muitos colocam um pouco de terra. Então, vai dar quase 1000 caminhões, vamos dizer, que é colocado ali, Vocês naquela região. Vocês estão aproveitando essa pedra que foi retirada da linha férrea para cascalhar algumas ruas lá. Que bom. E falando nessa obra que o Cremon falou aqui, é a obra de drenagem. Exatamente. João Tomes com Egídio Tomé? Isso. É isso? Exatamente. É dessa que a Margarete Lopes está perguntando. Aquela obra vocês conhecem bem, a Ana e o Cremon foram várias vezes lá. E o que aconteceu? A empresa, ela trabalhou bastante, conseguiu desentupir toda a questão da drenagem, colocou a capa asfáltica e ela pediu um fôlego. É normal isso aí. Porque agora tem que comprar o equipamento da bomba de sucção da água. Então falta fazer a casa de máquina e fazer a captação de água para jogar na galeria de água pluviais. Então por isso que ele deu um fôlego, porque está comprando os equipamentos, vamos dizer. É normal, hoje as empresas, elas muitas vezes não têm recurso, então ela precisa dar um tempozinho para comprar o capitalização, vamos dizer. Mas ela tranquilamente vai ser terminada, vamos dizer, a população tem que conversar também. Tem uma previsão, secretário? Tem, já deve ser. Aí aquela obra conclui. Aquela obra conclui, ela praticamente está concluída, ela está faltando algumas tampas de boca de lobo, que está coisada, e as pinturas
a pintura horizontal e vertical, que é as pinturas, e o piscinão. Mas o piscinão está funcionando normalmente, então a água cai no piscinão e ela fica lá, não está sendo só bombeado. Mas ela vai ser pavimentada aquela rua só de um lado, por enquanto, secretário? O prefeito Ângelo Guerreiro, vamos dizer, está dialogando com a região ali e ele deve anunciar o asfalto, vamos dizer, numa sequência. Deixar terminar, foi uma obra bastante complicada, né? Porque ela vem do governo passado, mas graças a Deus ela está em bom caminho. E outra, se chover ali hoje, não segura água. Mesa, secretário. Pediu o secretário não bater, não, porque é que a gente está com transmissão pelas... Como antigo lutador de karatê, eu gosto sua camisa, né? A Sônia Magda mora no bairro da Lapa. Ela está perguntando, secretário, o que tem para o bairro da Lapa sendo projetado, principalmente questão de esgoto? O senhor tem algum conhecimento disso? O que tem que ficar claro é o seguinte, esgoto é a Sanesul. Então, realmente, quem pode afirmar melhor é o colega Bahia, que é o gerente regional da Sanesul, ele pode informar melhor. E o pacote de obra que o Guerreiro deve lançar aí, é lógico, sempre quem lança as obras, sempre o prefeito. O secretário, ele é um simples auxiliar, então eu tenho que ficar na espera ele lançar a obra e falar. Mas a gente já conversou com o prefeito, ele já anunciou, inclusive antecipou pra gente, o prefeito sempre muito gentil com a nossa equipe, e já anunciou algumas obras, inclusive, aí de melhorias, recapeamento de rua. Nós até abrimos o jornal hoje falando sobre o recapeamento da Zuleide Pérez Tabox, sobre o recapeamento de um trecho do Oscar Guimarães, a Guilhermina Esteves também será recapeada, a Avenida Clodoaldo Garcia, ela será toda revitalizada, a Avenida Capitão Olinto Mancini do Cristo até o Parque das Mangueiras também será recapeada, será feita uma pavimentação no trecho ali do Parque das Mangueiras até a Avenida Ponta Porã. Então, na verdade, sim, o prefeito já acabou anunciando algumas obras. Essas obras são as obras lançadas, né, que você está falando. Ele deve ainda fazer mais um pacote de obra, vamos dizer, porque aí, vamos dizer, você está comentando as obras que já estão em fase de licitação, final de licitação do município e do governo do estado, que é o caso da Capitão Mancini, que vai fazer aqueles 300 metros lá. O Toninho da São Carlos, do bairro São Carlos, está pedindo uma solução no cruzamento das ruas Tiradentes com a José Correia da Silveira, lá no bairro dele. Mas não é da área do secretário, porque lá tem um lixão. Lá tem um lixão, na verdade é uma pessoa que vende ferro velho. Sim. A pessoa acumula lá um punhado de coisa e põe para vender. Isso aí não... Mas nós podemos, exatamente, a gente podemos anotar isso aí. Eu vou passar para o arquiteto Gustavo Enzo, que ele chefia o setor de fiscalização da Prefeitura Municipal, de aprovação de projetos, e ele com certeza vai deslocar uma equipe. Eu vou passar isso. Vai deslocar a equipe para se notificar essa pessoa que está sujando, se for um terreno baldio, algo assim. A Camila está falando de asfalto na Vila Alegre, o secretário já respondeu. Nós temos aproximadamente 70, 80 perguntas aqui, claro, não vai dar tempo de passar todas para o senhor. Mas geralmente está relacionada essa questão de asfalto, que é o anseio ainda da população, para quem não tem ainda o asfalto na sua casa. A gente sabe que em breve o prefeito Ângelo Guerreiro, provavelmente no aniversário da cidade, vai lançar um pacote de obras, com mais obras para Três Lagoas. Já tem essas obras que a gente falou aqui de recapeamento, mas além dessas obras, secretária, a prefeitura também ela tem uma equipe de manutenção das ruas, né, aqui da cidade, tanto para fazer serviço de tapa-buracos, patrulhamento das ruas que não tem o asfalto, que tem gerado muitas reclamações, inclusive algumas ruas, por conta do acúmulo de terra, areia, né? O que tem que ficar bem claro é o seguinte, nós temos aí um pouco mais de 30% da cidade com estrada de ruas de terra. E 67, aí vamos dizer, com ruas com asfalto. E essas ruas de asfalto, a maioria jogam a água por canalização superficial, joga nas ruas de terra. Então realmente vira um caos. Nós sabemos isso aí, por isso está se buscando em uma segunda fase. O prefeito tem ido muito a Brasília, muitas vezes as pessoas perguntam: Dirceu, o prefeito foi em Brasília? Foi, é importantíssimo. Ele está brigando por recurso externo, Ministério da Cidade, porque ele tem plena noção que se não conseguir um grande projeto de drenagem, nós vamos passar muita dificuldade, quem vai perder a cidade. Então, por isso, do empenho que ele tem feito diuturnamente, com os técnicos. Tem aquela questão, aquela velha questão, né, secretário? Enquanto não for feita essas obras, essa macro drenagem, que tem um valor elevado, o prefeito está tentando financiamento junto a uma instituição financeira para ver se consegue este crédito, né, para executar essas obras. Não tem como pavimentar algumas ruas da cidade se não for feita essa drenagem, né? Exatamente. Então sempre aqui as pessoas pedem-se solução, é normal isso aí. A pessoa chega e fala: Dirceu, tem que asfaltar a minha rua lá, eu moro lá na Vila Aro, na rua Antônio Pinelli, corre um rio d'água, você coloca um tubo
Pô, se corre um rio lá de 12 metros de largura por 1 metro de altura, vamos dizer ali, como que eu vou colocar um tubo para segurar? Não tem como, então só é normal. drenagem, Agora né? o que precisa são grandes drenagens que está se buscando diuturnamente, com projetos, ficar bem claro, com a equipe técnica acompanhando, a secretaria tem uma equipe, o setor de planejamento da Secretaria de Governo tem também o setor de planejamento, é um trabalho conjunto de todos os técnicos para fazer essa conquista. E aqui na cidade, secretária, em relação, por exemplo, a patrulhamento das ruas que não tem asfalto, serviço de tapa-buraco, vocês têm uma programação, me parece que vocês dividiram por bairros, né? Cada semana ou cada dia vocês estão numa Exatamente. região. O que acontece que vem passando, igual eu falei, nós estamos lá na Vila Alegre. Hoje estava que era um ponto crítico. Então vamos terminar lá para ver é feito sequência. A gente anda porque não dá para ficar deslocando o maquinário exatamente, do lado pro outro, né? Vamos dizer, o que acontece é isso aí. E algumas notícias boas que nós podemos passar, vamos dizer, é a questão do Centro de Educação Infantil, que eu acho que era importante, Ana, a gente passar, foi conseguir destravar, porque o Centro de Educação Infantil do São João, vocês conhecem bem, Sim. E o da Acácia. São 2 centros de educação importantíssimos para a cidade. As obras estavam paradas. Essas obras estavam paradas por porque nós pegamos no governo passado, faltava lá no São João, faltava faltava terra. Era um buracão e tinha dado ordem de serviço em agosto de 2016. Quando foi assumido, o prefeito Anjo Guerreiro de imediato pediu, vamos dizer, que se fizesse o aterro. Foram colocados mais de 400 caminhões de terra, então 4.000 metros cúbicos de terra. Você imagina, o aterro foi feito e começou a obra. Só que Brasília não tinha liberado ainda os recursos. Então eu estava trabalhando na firma porque ela libera a partir de quando tiver 15%. Quando a empresa chegou a 15%, hoje nós estamos com 17,5% mais ou menos, as duas obras, ela liberou agora. Então, eu vi agora que na semana passada teve duas liberações. Duas liberações de recursos, boas, né? Mas você presta atenção, lá no São João, por exemplo, aquela obra foi liberada uma parcela de quase 400 mil. Numa caça 400 mil, são 800 mil. Então a empresa muitas vezes não tem condição de tocar. Então o que acontece muitas vezes, Calmon, é que a empresa também ela chega a um ponto que ela consiga ficar com 800 mil de crédito na prefeitura, que é uma empresa aqui, Três Lagoas. E ela falou, vou tocar mais devagar. E não tem como a gente pressionar ela. Mas essas obras vão ser retomadas agora? Não, tranquilamente, elas já estão se preparando, vamos dizer, está se vendo em Brasília. Agora, nós estamos indo com muita responsabilidade. Quando essa empresa veio conversar com nós mostramos, olha, é recurso federal, tem sempre dificuldade. A senhora quer tocar essa empresa? A engenharia civil veio conversar com nós. Sim, eu quero. Nós temos acesso à classe política em Brasília, o prefeito Anjo Guerreiro tem muito trânsito, o Anjo foi muito responsável. Como ela pegou para tocar, então caminhou. E mais, só completando outra obra aqui também. Entendi, secretário. Tomara que... Pode concluir. Outra obra importantíssima também que eu acho que é bom esclarecer, que é a questão lá do jardim... Ali do Jardim das Paineiras, aquela região... Jardim Dourados? Jardim Dourados. Essa semana, por exemplo, nós estamos conseguindo na Caixa Econômica liberar 2 medições deles. É importantíssimo. E a partir daí, no começo do mês, a previsão é que eles venham concluir o asfalto. Porque o que acontece? Lá tem emenda do orçamento da União, 3 milhões mais ou menos, e 860 mil da Prefeitura Municipal de Três Lagoas. E a Prefeitura foi muito companheira, assim, em termos da cidade, dizendo, olha, nós damos a entrada nesse dinheiro, faz os primeiros passos para a obra andar. Ela andou, só chegou agora, tem 2 medições para ser liberado pela Caixa. O engenheiro teve aí visitando essa semana e está prometendo aí nos próximos 15 dias liberar a medição, fazer o pagamento. E concluir logo. Aí a hora que pagar, a empresa novamente, ela tem mais uns 400, 500 mil lá de saldo para fazer, ela tem que comprar asfalto, o dinheiro ao vivo, e aí fica 1, 2 meses, aguenta. Agora, se ela fazer obra igual antigamente as empresas chegavam a fazer uma obra, ficavam 3, 4 milhões para receber no futuro. Hoje nenhuma empresa tem dinheiro em caixa, está muito difícil a crise que passa o país. Por isso que algumas obras a gente está tocando, mas estamos tocando com muita responsabilidade. Lembrando, todas essas obras, todas elas têm um acompanhamento técnico dos engenheiros fiscais, nós temos o acompanhamento da secretaria. Então o prefeito acompanha diariamente também. Nós temos uma pergunta aqui do Cláudio, nosso ouvinte lá do Violetas. Ele está perguntando, está dizendo que lá está abandonado, que a prefeitura não dá bola para os moradores lá do Violetas. Secretário, o que é que dá para dizer para o nosso ouvinte Cláudio?
A região do Violeta 1, Violeta 2, ela é extremamente complexa. Foi um loteamento, foi toda aquela região lá, Vila Verde, toda aquela região ela foi feita sem asfalto, sem drenagem. Desde ali da UNEI, aquela água vem descendo, passa pelo Violeta, vai cair atrás da Lagoa da Prata, que é um restaurante tradicional aqui da cidade, dá a volta ali e passa na frente da Lagoa da Prata, que é a rua Antônio Pinelli, que aconteceu que aquele carro ficou parado lá, começo do ano, você criou uma polêmica bastante grande. O que tem que ficar bem claro é o seguinte, ali nós precisamos muito recurso para fazer a drenagem, né? Primeiro, precisa de uma grande drenagem. E asfalto não é fácil fazer numa região daquela. Uma rua extensa. São extensas. A Rogaciano, por exemplo. Eu diria só pro Cláudio, né? Cláudio, nós temos passado lá. Sempre tem hora, a Rua do Poeta, Rogaciano. Toda hora, vamos dizer, as pessoas nós patrolamos, mas a gente termina de patrolar, vamos dizer, acertar, vem a chuva, leva, vamos dizer. Esse dia até um vereador amigo meu falou, Dirceu, vamos lá que eu tenho uma solução lá. Qual que é a solução? Aí quando eu comecei a andar com ele lá e falei, olha, essa água aqui e tal, daquele conjunto habitacional lá na ponta, além do Primavera que está fazendo agora lá, como que é aquele de lado de cá, meu Deus? O Violetas. Violetas? O de trás lá, o conjunto, né? Então a água passa ali pelo Violeta. Quando ele andou, ele falou, nossa senhora, rapaz. A gente sempre fala aqui que, infelizmente, criar um condomínio, um conjunto habitacional, sem as mínimas condições, sem asfalto, sem drenagem. E hoje é difícil você conseguir levar investimento para toda essa região da cidade, né? Tem que ter muito recurso para isso. São muitos bairros de Três Lagoas que ainda não tem asfalto, que não tem drenagem. Claro que na medida do possível tem que ir se fazendo aos poucos, né, secretário? A Camila está citando exatamente isso aí, nosso ouvinte, ela está dizendo aqui que a rua que ela mora, que é Manuel Custódio de Queiroz, pelo amor de Deus, pede para o secretário pelo menos um cascalhamento. Vamos fazer o seguinte, Calmon, como são muitos pedidos, depois você encaminha dentro das possibilidades. Agora, lembrando o seguinte, que nós não temos condição de ficar pulando. Faz uma rua, pula para outra. Vamos tentar, nessa sequência dos bairros, por exemplo, vamos levando, igual está sendo feito aí. A não ser caso emergencial, o emergencial, né, secretário? Sim. Quando é emergencial, aí a prefeitura vai e desloca o maquinário. Quando não, tem que se obedecer uma programação, porque não dá para ficar tirando o maquinário lá da Vila Alegre, levar para o Alto da Boa Vista. Tem que fazer, iniciar e concluir numa região, né? Lembrando assim, Calmon, que nós estamos saindo no período mais difícil nosso, que é novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Então, esses 5 meses aí são terríveis pra gente, né? Então nós estamos saindo e agora nós estamos aí trabalhando, vamos dizer. Então, em mais um pouco de tempo aí vai conseguir dar uma equilibrada no jogo. Sim, a Sandra Lata está dando aqui uma mensagem para o senhor e está dizendo assim: bom dia, secretário, meu amigo, engenheiro Dirceu. Quero parabenizar pela benfeitoria na rua Ângelo Melon, que dá acesso ao IFMS. Gostaríamos muito que um caminhão pipa pelo menos passasse 2 vezes por semana para amenizar a poeira. Tantos moradores como alunos que passam de bicicleta estão sofrendo com a poeira. Mas parabeniza pelo serviço feito lá. Essa é a pior rua que tem na cidade para consertar, secretário? Não, eu já vou falar. Primeiro, um abraço a Sandra Lata, arquiteta extremamente competente da nossa cidade. Nosso ouvinte de pessoa, todos os dias. Pessoa boníssima. E o que eu tenho a falar com a Ângelo Melão foi executado o serviço da Ângelo Melão. Agora, o que aconteceu? O Ângelo Melão, nós levantamos o grade da estrada, então aquela água que acumulava ali, que era um caixote, vamos dizer, era um caixão, que era um corredor d'água, de tanto rapar, nós aterramos. Então colocamos lá 70 centímetros de altura de terra. Depois nós jogamos quase 12, 15 centímetros de brita. Pisou com o pé de carneiro e tal, ficou um tiro. Aí surgiu o problema, Calmon. Porque as pessoas também, nós temos nos autoeducar. Ontem nós estávamos com o diretor do Instituto Federal na posse na despedida do Magno, lá do Coronel Magno, né? E aí o que o menino falou? Ele falou, Dirceu, ficou excelente o serviço lá. Aí um já falou, tem que botar quebra-mola. Agora você imagina, Calmon, botar quebra-mola numa estrada de terra. Aí a segunda coisa, nós colocamos placa lá, colocamos 8 placas de 30 por hora. Então se a população tiver aquele equilíbrio, tiver consciência, passando um aluno, ele vai a 30 por hora, que deve-se andar na cidade 40 por hora, 30 por hora, não teria poeira.
O problema é que o cara quer passar 120 por hora. Ele ali vai acontecer um acidente, porque a brita ainda é solta, ela está agulhando. Nós fizemos uma opção de deixar uma brita por cima, porque para quando ir chovendo e pisando e entrando, agulhando, para realmente ficar um aço, assim, no bom sentido ali, ficar um concreto, né? Então, mas a população, ela se perde, ela quer correr muito a 100 por hora. Nós orientamos ontem com o pessoal do Instituto Federal de deslocar o pessoal dos agentes de trânsito e também fazer um contato com a polícia militar, vamos dizer. Agora, conter o trânsito. Agora o que precisamos entender, Calmon, e talvez a gente possa falar um pouco de trânsito aqui, é que a velocidade baixa na cidade tem que ter. A população tem que conscientizar que ela não pode correr não é só risco de vida, o risco dela, também, mas de outras pessoas. Mas também conservação do que já existe, né? Não é só o risco de segurança. Pois é. Deixa eu só antes dele falar de trânsito, a rua Manuel Pedro de Campos vai revitalizar? Pergunta ouvinte aqui com o final de telefone 1874. A rua Manuel Pedro de Campos é a rua que passa ali em frente à Câmara e no sentido da Santa Rita, ali tem 6 quadras que vão ser asfaltadas. A gente só está esperando aí para lançar o pacote de obra, mas essa aí já está inclusive listada com a empresa aquela também ganha. Que passa ao lado ali da cerâmica, também será pavimentada lá na cerâmica foi para a licitação. No Carandá também vai ser pavimentada. A segunda parte do Carandá. Damasceno também será asfaltada. Com drenagem. Maria Aparecida, que é do bairro, ela não diz o... Ipacaraí. Ela diz que lá tem uma rua que precisa de um quebra-mola. Já que o senhor tem a abertura para falar de trânsito, ela está pedindo um quebra-mola no Ipacaraí, rua Taurino Ramires Coque com Bernardino. E nessa semana também, os vereadores usaram a tribuna para cobrar mais quebra-molas. Até o vereador Sargento Rodrigues disse que enquanto continuar ocorrendo acidentes em Três Lagoas, ele vai continuar pedindo quebra-molas. É um problema sério, né, secretário? Muitas pessoas às vezes criticam os quebra-molas, falam que tem muito, mas infelizmente as pessoas, é o que o senhor falou, não respeitam a velocidade permitida para a via, né? Exatamente. O trânsito é uma questão muito complexa. Eu vejo o trânsito talvez com algo assim. Então, esse emergencial quebra-mola é muito perigoso, quebra-mola. Porque quebra-mola também, ele aqui em Três Lagoas, ele muitas vezes, vamos dizer, pode causar acidentes, então tem que ter muito cuidado da questão de sinalização. Não dá para ficar colocando um quebra-mola atrás do outro também. Exatamente, eu ia falar. Nós temos ali na Secretaria mais de 1000 e poucos pedidos de quebra-mola. Ali onde eu moro, na região onde eu moro, você conhece aqui na Paranaíba, aqui no Alvorada, aqui... Eu paro ali, um morador vizinho vem falar, ô Deguti, vamos fazer um quebra-mola aqui e tal, na frente da tua casa. Se for atender todos os pedidos, esse é o problema. Né? Então, a gente continua batendo o seguinte, falar um pouquinho de trânsito que eu acho fundamental. Hoje, nós temos agente de trânsito, que também é outra polêmica. Mas a gente está começando a entender, por exemplo, e conversar muito com eles, que eles têm uma função primordial. Eles têm a função, vamos dizer, de salvar vidas. É fundamental o agente de trânsito, ele tem que ser querido hoje na cidade. E isso nós estamos trabalhando muito na questão educacional deles, a questão de muita palestra, contato com Polícia Rodoviária Federal, Polícia Estadual, Polícia Militar. Então esse trabalho está sendo muito bem conduzido. Nós estamos fazendo, e nesse trabalho aí também, tem feito nas escolas, cursos. Nós temos uma equipe, vamos dizer, que todos os dias praticamente está em algum órgão. Essa semana mesmo eu estava lá com os idosos, explicando a questão de trânsito, como atravessar a rua. Outro dia está lá no colégio fazendo debate, outro dia está na indústria. Então eu acho que nós temos que trabalhar a médio prazo. Eu sou um técnico, vamos dizer, que acredito muito na questão educacional, na questão das normalização das leis de trânsito, no ordenamento do trânsito. E a segunda coisa, a fiscalização. É fundamental. Muitas vezes as pessoas notificado, reclamam, é normal. Se for algo exagerado, está aberto para ser feita a colocação lá. Nós temos um diretor de trânsito, vamos dizer, o Flávio Tomé, que faz parte da diretoria estadual de trânsito. Todas as segundas-feiras ele desloca Campo Grande. Secretário, por falar em trânsito, inclusive, ali na onde que está sendo retirados os trilhos, ali aqui na Eloy Chaves, no final, quando chega ali na antiga travessia da linha, ontem até me abordaram sobre isso. As pessoas alegam que quando vem, por exemplo, ali da região do Santa Rita,
daquela outra rua paralela, João Dantas, ali, para poder pegar a Eloy Chaves, as pessoas acabam não parando ali, obedecendo quem vem da Avenida Rosário Congro. Por exemplo, ali não tem que ser feito algo, não tem que ter algum obstáculo, alguma sinalização melhor ali para resolver aquele conflito que hoje tem? Ana, eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar essa reivindicação, porque é difícil você dar sugestão assim, de repente... Trata-se de um caso de engenharia. Exatamente. E outra, aí é o terceiro item, o terceiro tripé que eu acredito que está sendo feito na diretoria de trânsito. E nós fizemos esforço, quando eu cheguei lá, eu vi que não tinha ninguém com planejamento viário. Então nós contratamos o arquiteto Heitor Santos. Hoje ele fica só no planejamento viário. Então ele começa a planejar, essas sugestões vão dizer, a questão da lagoa lá não tem como virar à esquerda lá, então vamos fazer esse trecho uma única. Isso demanda estudo. Então é o terceiro caso, vamos dizer, que é fundamental. E aí tudo isso aí se fala, mas Dirceu, então os agentes de trânsito foram importantes até agora com essa notificação? Sim. Nós quando pegamos assim em 2010 os índices, nós tivemos 34 acidentes de trânsito aqui na cidade. Estou falando em termos de cidade. Hoje, 2017, nós fechamos com 14, viu? De 34 para 14. E nós trabalhamos até 2020, que é o encerramento desse primeiro ano de governo, que nós temos que trabalhar com o que temos em mãos. Nós queremos chegar ao nível de 7 mortes, o máximo de 7 mortes. Você entendeu, Camões? Então tem objetivos a serem alcançados. Então muitas vezes quando criticam a pessoa que vai com a criança, sem o gurizinho lá solto, sem cadeirinha, quando o cara tá falando no celular, pô, tem hora que eu fico puto, eu passei aqui a mais de 50 por hora, que tem 40 aqui na Ranulfo, vem a multa lá, até pra mim vem, vamos dizer, a gente vai pagar, é ruim, né? Mas depois eu falo, pô, eu tava em excesso de velocidade. Então é aí fundamental. E mais ainda, eu queria falar assim para esclarecer, o doutor Luciano Lara, que é um promotor de justiça aqui, é uma pessoa assim muito apaixonada pela cidade. Ele está com uma campanha muito bacana aqui na cidade. E nós estamos entrando, o trânsito também, o nosso departamento, estamos somando força com ele. A campanha Sua Pressa Não Vale Minha Vida. Essa campanha é fundamental, então eu acho que todo mundo que falar, os órgãos de imprensa, vocês aí no dia a dia, é fundamental para a pessoa conscientizar. Isso ficou claro. Secretário, já são 8h08, até por conta do nosso horário. O pessoal está perguntando a respeito da retirada dos trilhos ali. Vocês estão concluindo? A empresa que é responsável pela ferrovia que está retirando? O que está sendo feito ali para explicar para os nossos ouvintes? Exatamente. Até ficar bem claro o seguinte, a Rumo Engenharia é responsável pelos trilhos. Então vocês estão com elas estão pegando os trilhos, vamos dizer, dentro das normas, elas têm a documentação, e nós estamos simplesmente só pegando as britas. Então a prefeitura está usando as britas. Tem uma previsão para concluir ali, aquela retirada dos trilhos? Era exatamente a pergunta. Pô, eu acho que o que está acontecendo? Nós tiramos a brita e estamos já levando, para não ficar fazendo um depósito, dali nós estamos levando, por exemplo, essa semana nós final de semana fizemos aquela estrada Carbate ali, que é vários caminhões, vamos dizer. Então, estão tirando aquele material e levando para ser cascalhado alguma rua da cidade. Isso que é importante. Por isso que eu achei difícil fazer a previsão, olha, nós vamos tirar com tantos dias, porque muitas vezes, vamos dizer, o cascalhamento é mais distante, daqui a pouco você fala, olha, lá na vila, do outro lado, lá na Vilar, nós temos que cascalhar uma rua. Você imagina atravessar toda a cidade, 4 caminhões, 5 caminhões atravessando a cidade. Então demora mais. Se é já ali, que eu falei, na Carbate ali, foi rapidinho. Porque era só cruzar a rua. Então, o Jefferson está agradecendo pelo cascalhamento na Rua dos Maçons. A Luciana Dias agradecendo, por ela não disse a rua, mas disse que está ok. Juraci Vilauba mandando um bom dia para o senhor e parabenizando pelo trabalho. E dezenas, olha, nós teríamos que fazer um programa inteiro aqui só com esse assunto. Ana, o que a gente quer no encerramento é que a população entenda que está sendo feito o máximo na zona rural, na cidade, dentro do que é possível, vamos dizer. A equipe do prefeito, aqui eu queria elogiar toda a nossa equipe, o Osmar do DOS, o Valdir e o Marcão na zona rural, que dormem lá no trecho, essa equipe só vem no final de semana, deixa suas famílias aqui. Então eu acho importante isso aí, é uma luta em equipe. Hoje a equipe do Anjo Guerreiro é uma família muito unida e que tem um objetivo, trazer melhorias para a população e para a cidade de Três Lagoas. Nós temos que estar à altura do crescimento de Três Lagoas. É difícil, porque ela
cresce desordenadamente. Mas eu acho que é essa soma de Se eu não tudo. falar do Luciano aqui, ele vai ficar bravo. Ele é lá do Santa Rita. O Luciano está querendo saber da rua Manuel Mendes, no Santa Rita, que liga com a Manuel Pedro de Campos e a 13 de junho. Ele quer saber se tem alguma... Olha, várias vezes ele replicou a pergunta aqui, querendo saber. Ô Luciano, o que eu posso falar de asfalto que já está licitado, ele está licitado, vamos dizer, e já está licitado que a empresa ganha, é Manuel Pedro de Campos. Exato. Agora, e aquela outras paralela ruas... que passa cerâmica ali. Exatamente, só, né? E a Rua da Cerâmica que já foi para Marechal Deodoro, Marechal né? Deodoro. Marechal Deodoro, que já fez, que ele vai ficar legal, vai ficar um binário, uma rua vindo e outra não, ele não vai ficar. Tem um mapa na cabeça, Pois né? não adianta também você criar o que ele disse, vir aqui falar o que os ouvintes querem ouvir, né? Falar, todo mundo quer obra, todo mundo quer asfalto, mas é claro, tem que ser de acordo com as condições. Não adianta prometer e você não vai cumprir, depois falar que prometeu e não cumpriu, né? Quando tiver programado, quando tiver licitado, assim como é o caso dessa rua Manuel Pedro de Campos, entre outras que o secretário já falou, aí a gente divulga, né, secretário? Obrigado pela sua participação, viu? Eu agradeço, vamos dizer, a vocês a oportunidade e queria colocar à disposição da população. A população sabe o telefone da gente, sabe onde a gente mora, sabe aonde a secretaria... O telefone do Dirceu é preço call center. Então, à disposição aí, vamos dizer. Agora vamos falar a verdade, que eu acho que é importantíssimo para a população passar a confiar cada vez mais, porque está muito difícil hoje a população acreditar nos homens públicos, no político, né? Então a gente está tentando, essa equipe do Guerreiro tem um compromisso muito sério de a gente ter credibilidade também para passar essa informação à população. Tá certo.